Olá pessoal, a gente acabou de ver a música, né? Um amor de computador de um grupo Zap de 85. Ele fala ali que ele está computadorizado, ele precisa de um amor bonito. Ele fala que procura alguém para compartilhar um amor com ele, né? Para ter um amor com ele, que ele quer que esse rosto dessa pessoa seja sempre aquele que esteja na tela do computador. E ele quer um amor de computador, né? No fundo, a música vai falar disso. O interessante aí, o Zap, que é essa banda de Ohio, né, de Dayton, Ohio, ele fala que quer viver esse amor de computador e ele mostra ali que essa máquina na década de 80, 85 está muito bem aceita já no imaginário, né, da população de todo mundo, né, já está invadindo ali a vida cotidiana. De fato, na década de 80 é quando a gente vai ter um computador por pessoa, o computador pessoal, vai surgir esse conceito, né, de PC, personal computer, mas ali, uh, até chegar esse tempo, né, a gente vai ter os computadores, um computador para muitas pessoas, um computador para resolver problemas de centenas de milhares de pessoas. E esses computadores são grandes, ocupam salas imensas e são considerados os mainframes, né, computadores de grande porte para resolver e menos íntimo, né, por isso, porque ele resolve problemas de centenas de pessoas. É legal, só a título de curiosidade, né, que esse cantor e esse grupo em particular, ele usa um talkbox, esse artefatinho que ele coloca aí na boca em alguns momentos. E esse instrumento aí, ele modifica a voz do cantor, trazendo um tom mais metalizado. Depois a gente vai ver, inclusive, que o computador vai ser usado para síntese de voz, né, para criar voz. E aí o computador vai tendo aplicações gerais que não só cálculos matemáticos, operações matemáticas, mas também para fazer arte, para fazer, enfim, diversas outras coisas, inclusive agora para mediar esse conteúdo aqui. Então vamos ver como os computadores vão né, surgir, esses primeiros computadores, esses mainframes, e lá a literatura base, ela vai dar para gente justamente né, que é a literatura do História da Computação, vai iniciar ali dando um destaque para o computador do Conrad Zuse, que é um computador binário programável, ou seja, eu consigo mandar o computador fazer alguma coisa, dependendo do programa. E ele vai chamar os primeiros modelos de Versor Model, mas aí depois ele vai mudar de nome por uma questão lá da guerra, vai ser chamado Z1, né, de Zuse, né, do sobrenome dele. Z1, Z2, e aí ele vai aprimorando. É importante que o autor fala dele, porque sempre se cita outras máquinas como pioneiras, mas ele destaca esse em particular e recomendo vocês lerem lá para ver outros detalhes. As operações que o ZUSI 1, ZUSI 2 depois vão executar são operações matemáticas simples, como soma, subtração, multiplicação, ele consegue fazer divisão também. E o legal que vocês perceberem é que os computadores eles vão mudando do tipo de tecnologia que ele usa para o processamento de informação. Eles vão usar válvulas, vão usar relés e depois vão usar circuitos impressos. E isso vai acompanhar o próprio desenvolvimento da engenharia eletrônica, né, dos artefatos eletrônicos. E conforme vai evoluindo isso, né, os computadores vão poder diminuir de tamanho. Então, até chegar o transistor, o circuito elétrico, que ali é menor, eles passam, né, os computadores a ocupar cada vez espaços maiores, porque dependendo da quantidade de processamento, eles vão precisar de mais válvulas, mais espaço. Os computadores até então, e isso é interessante lembrar contexto, eles eram construídos para uma função. Vamos lembrar lá o computador com a qual o Alan Turing ele contribuiu para. Era um computador desenvolvido para quebrar o código da Enigma, né? Que era o sistema de criptografar mensagens da Alemanha nazista, né? Então, ele tinha uma função, né? Ele tinha uma função específica que era quebrar. Se eu quisesse fazer outras coisas com ele, eu tinha uma dificuldade maior. Aqui começa a surgir a ideia de uns computadores mais universais, que dependendo do programa ele pode fazer outras coisas que não somente uma tarefa dedicada, né? E aí o autor, né, o Vasilavich, ele cita que o Mark I,
ele foi um dos primeiros computadores de propósito geral, isso lá em 1944, ou seja, em pleno período de guerra, né? Percebam isso, principalmente da Segunda Guerra. E o Mark I, ele foi usado, inclusive, né, e isso é um destaque interessante, para fazer cálculos aí da explosão, inclusive ajudar na construção da bomba atômica. Só para a gente dar uma dimensão, isso está lá no texto, só que o Mark I, como computador, ele tinha cerca de 2,5 metros, quase, né, 2,5 metros de altura, tinha cerca de 1 metro de profundidade e uns 16 de comprimento, né, de largura. Pesava cerca de 5 toneladas, ou seja, ele sempre tinha que ficar meio que no térreo dos prédios, porque ele era muito pesado, e usava aí cerca de 3.500 relés. Ele tinha, e tem uma curiosidade em torno dele, né, que é aí onde vai surgir o termo bug, que significa inseto, né, e bug se refere no mundo da computação a uma falha, né, teve um bug. Mas se deve justamente a uma mariposa que estava dentro dos componentes eletrônicos lá, dos relés, e a asa dela, né, o inseto, estava atrapalhando a condução elétrica. E aí, por isso, quando eles acharam, eles falaram, identifiquei o erro porque o computador não estava funcionando, era por causa desse bug. E aí, bug vem como uma expressão hoje para falar de um erro, né, do computador. Debugar é um processo em que um programa que você está programando, né, quando você está programando num software que chama IDE, quando você manda para o computador avaliar o seu código, ele vai debugar, ou seja, ele vai ver se tem algum erro de código antes do programa, antes do software rodar. Então vem aí dessa expressão e foi lá do Mark I, né? E ele foi tão importante nessa criação lá em Boston, na Cambridge, em Harvard, né? Cambridge, que é uma cidade conectada a Boston, tá? Nos Estados Unidos. Que ele foi usado depois pelo seu criador, Aiken, para criar o primeiro curso de ciência da computação. Né? Então, Mark I tem essa relevância histórica também. Logo depois, assim, o autor ele cita uma outra importante máquina, que eu vou colocar uma descrição mais para frente, mais completa dela, que se chama ENIAC, é uma sigla. Né? O ENIAC ele tem uma fama maior do que o Mark I, e ele já tem ali um anúncio pós-guerra, né? E ele é anunciado como um cérebro gigante. E eu queria dar destaque para isso, assim, né? Como as metáforas para relacionar o computador e a informática começam a se aproximar do nosso corpo, né? No caso aí da mente. Então isso é muito importante, assim. A gente começa a fazer relações de que o computador é um cérebro, né? E isso vem aí também com o ENIAC. Ele era bem maior que o Mark I, ele pesava 30 toneladas, ocupava uma sala de 10 a 15 metros, tinha 17 mil válvulas. Em outra literatura fala que ele, conforme ele estava lá processando, alguma válvula queimava a cada 5 minutos, então ele tinha que estar sempre trocando. E tem uma lenda. Olha o barulho. Pausa. E tem uma lenda, que é uma lenda muito interessante, que fala que Olá, vários minutos depois, eu fiz questão de deixar, para vocês verem como é a vida de prof, né? Home office, R e tudo mais. Então, como eu estava falando, tínhamos uma lenda, né? Que quando o ENIAC ele era ligado, a luz da cidade de Filadélfia ela diminuía, né, a intensidade da energia elétrica pelo consumo dessa máquina. Só que o engraçado é que a capacidade de processamento do ENIAC era tipo parecido com essa calculadorinha aqui, bem vagabunda, né? Então ele tinha todo esse espaço, né, que ocupava, mas tinha uma capacidade de processamento bem reduzido, se a gente pensar como a gente se acostumou com as máquinas hoje, né? E ele usava cartão perfurado, tantos outros elementos que depois a gente pode falar. Acho que o interessante é que como ele era válvulas, ele tinha muito cabos, centenas de cabos, né? Centenas de milhares de cabos, na verdade, e as mulheres eram as programadoras porque tinham que fazer essa troca lá dos cabos, porque elas já tinham experiência de não se perder aí lá com a telefonia, com outros empregos que as mulheres já tinham, né? E uma outra máquina muito importante, e essa é assim, tipo, essencial, que meios digitais tem que gravar isso dentro do coração,
leiam com atenção sobre o Mimex do Vannevar Bush. O Vannevar Bush lançou um artigo, ele é tão essencial que esse artigo está em forma completa nessas publicações, que a tradução seria como nós pensamos, as we may think. Tá tanto nessa publicação, que é praticamente uma bíblia dos meios digitais, né? Assim, no exterior, os professores usam muito, como nessa outra publicação, nessa outra bíblia das teorias dos meios digitais, né? The Reader, as novas mídias, né? Que também está completo aqui e está explicado da importância desse artigo e da descrição do artigo do Vannevar Bush. Também é outro livro bastante usado nas disciplinas de digital media, né, de meios digitais no exterior. Ele vai, como teórico da eletrônica, procurar entender como nós pensamos, né? As we may think. Então ele vai falar, a gente pensa por associação. Se eu falo maçã, algumas pessoas vão, por associação, lembrar da fruta, outros vão lembrar lá da Apple, outros vão fazer outro tipo de associação, sei lá, com Adão e Eva, outros vão lembrar da história recente que eu contei do Alan Turing, né, e do envenenamento da maçã. Enfim, a gente pensa por associação, a gente não pensa linearmente, hierarquicamente, né? A gente vai criando links na nossa cabeça e no nosso cérebro. E aí, para ele, pro Vannevar Bush, lembrando mais uma vez do dadaísmo, do início da aula, né, a quantidade de informação já era tanto, né, nesse período, que o desafio maior era criar meios de armazenar informação e consultar essas informações. Praticamente ele está antecipando o Google, né? Não interessa ter muita informação, interessa criar sistemas que eu ache a informação da forma mais fácil e da forma mais completa possível. E aí, olha que legal, o Vannevar Bush ele vai propor uma máquina onde a informação sobre as coisas, né, estivesse no microfilme, numa fita magnética. O usuário se sentaria na frente dessa máquina, buscaria ali uma palavra, um verbete, leria a descrição desse verbete, sei lá, buscou sobre arco e flecha, leu sobre esse verbete, mas durante a leitura ele identificou uma outra palavra que ele tem curiosidade, ou um outro termo que ele tem curiosidade. Então ele pode ir para uma tela do lado, né, no canto ali, e buscar essa outra informação. De forma que ele cria um link entre um verbete e outro, né? E pode fazer anotações, pode ir saltando não linearmente, porque a gente pensa de forma não linear, de links em links, de palavras em palavras. E eu posso salvar esse caminho que eu fiz, para que outra pessoa depois veja qual foi o caminho de pesquisa que eu realizei. Galeres, se tivesse presencial seria melhor para dar uma chamada de atenção. Mas aqui parece uma coisa meio louca, mas, gente, tipo, é meios digitais na veia. O cara praticamente ele vai criar o conceito de link, de você clicar em algo, né, e avançar na informação, pular para o outro. Então a ideia de hiperlink surge aqui, embora ele não use o termo hiperlink, esse termo vai surgir depois com outro pesquisador que vai ler o Vannevar Bush, e ele vai criar essa estrutura não linear. Quando a gente, por exemplo, navega hoje num site, clicando de link em link, saltando nos navegadores, né, nos websites, tá aí o DNA do Vannevar Bush. Tá aí a ideia do Mimex. Né? Então, cara, cria um termo praticamente de hipermídia, né, de uma mídia de conteúdos com as quais estão conectados entre si por meio de links. Então, quando a gente está navegando pela Wikipedia pulando de link em link, a gente está lá praticamente navegando no Mimex. O Mimex, essa máquina, não chegou a ser construída, mas o projeto dela foi essencial e é de uma relevância para os meios digitais sobrenatural, que os conceitos estão colocados ali. Né? Todos esses conceitos de navegação e experiência de meios digitais de hiperlink está colocado ali. Então vale a pena, dicas, né, assim, spoilers, prova, estudar com calma o Mimex, se aprofundar na medida do possível para você entender quão interessantes são esses conceitos todos.
Beleza? Então vamos para um próximo bloco.